Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu vou trazer hoje para você uma opção de carteira para quem pode investir até R$350 por mês. É uma carteira equilibrada com 3 fundos imobiliários, um fundo imobiliário do tipo de tijolo, um fundo imobiliário do tipo de papel e um fundo imobiliário do tipo de shopping. Então eu já peço para você acompanhar todo o vídeo porque eu vou estar te mostrando o rendimento mensal e anual de cada um desses 3 fundos imobiliários dessa carteira e também o rendimento mensal e anual dos 3 fundos imobiliários juntos. Caso você não concorde com algum desses 3 fundos imobiliários que eu coloquei na opção de carteira ou com nenhum desses fundos imobiliários, você tem total liberdade para estar escolhendo seus fundos imobiliários. Faça seus estudos sempre. E para você que é novo ou nova por aqui, eu já peço a você se inscreva no canal. Então pessoal, essa carteira vai ser composta por 3 fundos imobiliários, sendo uma cota do fundo imobiliário HGLG11, que é um fundo do tipo de tijolo, uma cota do fundo imobiliário IRDM11, que é um fundo do tipo de papel, e uma cota do fundo HSML11, que é um fundo do tipo de shopping. Vamos passar agora por alguns indicativos básicos. O HGLG11, o valor da sua cotação R$ 166,19. Ele vem entregando um dividend yield médio dos últimos 12 meses de R$ 9,95. A sua valorização em 12 meses, esse fundo está valorizando 1,08% e no mês atual subindo 3,22%. O valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário, R$ 153,02. Esse fundo está sendo negociado um pouco acima do seu preço. O seu PVP está em 1,08. O seu patrimônio 3,58 bilhões, porém com essa alta o seu valor de mercado está em 3,89 bilhões. Esse fundo possui 353.299 cotistas, uma liquidez média diária de 8.781.378 e uma participação no iFix de 4,76%. O último rendimento desse fundo imobiliário pagou R$ 1,10, num rendimento de 0,6919% na cotação base de R$ 158,98. A sua data base foi 31/5. Quem comprou até essa data recebeu o pagamento no dia 15/6. Algumas informações complementares sobre esse fundo imobiliário, que ele é um fundo do tipo de tijolo, ele possui uma gestão ativa, ele está com uma vacância de 20,40%, a sua taxa de administração 0,6% ao ano, o seu segmento é logístico, indústria e galpões. A lista dos seus imóveis: São Paulo 11 imóveis, Minas Gerais 3, Pernambuco 2, Rio de Janeiro 2, Santa Catarina 1. Esse fundo imobiliário vem com uma média de dividend yield em 5 anos de 7,25%. Olhando mais um pouquinho no relatório gerencial desse fundo, a evolução da sua vacância física em relação a junho de 2022 a maio de 2023, esse fundo trabalhou na média de 8%, caindo para 7%, chegando a 14% logo em fevereiro até maio de 2023, esse fundo vem trabalhando com 20% a sua taxa de vacância física. Então, pessoal, a gente observou que o fundo HGLG11, apesar de estar com uma taxa de vacância de 20%, esse fundo possui uma boa gestão, tem uma ótima liquidez média diária, possui bastante cotistas e é um fundo muito conceituado na bolsa. Mas lembrando, faça seus estudos sempre. O segundo fundo imobiliário da nossa opção de carteira é o IRDM11. O valor atual da sua cotação R$ 89,40. Ele vem entregando um dividend yield médio dos últimos 12 meses de 13,07%. A sua valorização em 12 meses, esse fundo está caindo 12,27% e no mês atual ele vem valorizando 3,47%. O valor patrimonial por cota desse fundo R$ 90,32. Esse fundo está com o seu PVP em 0,99. Isso quer dizer que ele está sendo negociado com desconto. O seu patrimônio 3,290 bilhões, porém com essa queda o mercado está disposto a pagar 3,257 bilhões. Esse fundo possui 286.132
33 cotistas. Ele tem uma liquidez média diária de 5.470.141 e uma participação no iFix de 2,80%. O último rendimento desse fundo imobiliário foi 0,86 centavos por cota, num rendimento de 0,9865 na cotação base de R$ 87,94. A sua data base 12/6, quem comprou até essa data recebeu o pagamento dos seus proventos no dia 19/6 de 2023. O IRDM11 é um fundo imobiliário do tipo de papel, ele possui uma gestão ativa, tem uma taxa de administração de 0,17% ao ano. O seu segmento são títulos e valores mobiliários. Esse fundo imobiliário vem entregando um dividend yield médio em 5 anos de 11,19%. O nosso último fundo imobiliário, o HSML11, vem com o valor da cotação de R$ 92,50, um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,05%. A sua valorização em 12 meses, esse fundo valorizou 18,60% e a valorização no mês atual está em 6,38%. O valor patrimonial por cota R$ 95,06. O seu PVP está em 0,97. Esse fundo está com 3% de desconto. O seu patrimônio R$ 1.500.072.741. Porém, com esse desconto, o seu valor de mercado está em R$ 1.459.706.703. Esse fundo possui 155.073 cotistas. Ele tem uma liquidez média diária de R$ 2.696.270 e uma participação no iFix de 1,25%. O último rendimento desse fundo imobiliário foi 0,74 centavos por cota, num rendimento de 0,8428 na cotação base de R$ 87,80. A sua data base 31/5, quem comprou até a data base recebeu o pagamento no dia 7/6. O HSML11 é um fundo do tipo de tijolo, ele possui uma gestão ativa, a sua taxa de vacância está em 5%, ele tem uma taxa de administração de 1,20% ao ano e o seu segmento é shopping e varejo. A lista dos seus imóveis: São Paulo 2, Minas Gerais 1, Bahia 1, Acre 1, Alagoas 1 e Rio de Janeiro 1. O HSML11 vem com um dividend yield médio em 5 anos de 6,87%. Então, pessoal, a nossa opção de carteira para quem pode investir ali até R$ 350 por mês ficou uma carteira diversificada, simples, funcional e objetiva, com um fundo imobiliário do tipo de tijolo, um fundo imobiliário do tipo papel e um fundo imobiliário do tipo de shopping. Agora eu vou te mostrar quanto rende cada um desses fundos imobiliários mensalmente, quanto você vai estar ali recebendo de dividendos mensalmente e anualmente em cada um desses 3 fundos imobiliários, e com os 3 fundos imobiliários também, quanto vai estar te gerando de dividendos. O valor total do investimento para a nossa opção de carteira de até R$ 350 por mês está dando um total de R$ 347,80. Com esse valor, você compra uma cota do fundo HGLG11, uma cota do fundo IRDM11 e uma cota do fundo HSML11. Você vai estar recebendo mensalmente do HGLG11 R$ 1,15 e anualmente R$ 16,54. Você vai estar recebendo mensalmente do fundo IRDM11 R$ 88 e anualmente você vai estar recebendo R$ 11,68. No fundo imobiliário HSML11 você vai estar recebendo mensalmente R$ 78 e o rendimento anual desse fundo vai ser R$ 8,37. O rendimento total dos 3 fundos imobiliários juntos você vai estar recebendo R$ 2,81 e o rendimento total anual desses 3 fundos imobiliários juntos você vai estar recebendo R$ 36,56. A média do dividend yield anual da nossa opção de carteira ficou em 10,69% e a média do dividend yield mensal da nossa carteira ficou em 0,89%. A composição da nossa carteira ficou uma cota do fundo imobiliário HGLG11 do tipo de tijolo, uma cota do fundo imobiliário IRDM11, que é um fundo do tipo de papel, e uma cota do fundo imobiliário HSML11, que é um fundo do tipo de shopping. Então, pessoal, na planilha você consegue estar vendo o valor mensal e anual dos dividendos que você vai estar recebendo em cada um dos 3 fundos imobiliários. Eu tive o cuidado também de colocar para vocês o valor desses 3 fundos imobiliários juntos com dividend yield médio mensal e anual. E lembrando que a gente está falando de renda variável. Esses valores
valores, tanto o dividend yield médio quanto o valor da cotação de cada um dos fundos, podem mudar e vão mudar com o tempo. E eu espero ter contribuído de alguma forma hoje com seus estudos. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.